em uma cidade sufocada pela rotina e pela conformidade, onde os sonhos são engolidos pela pressa e as vozes se perdem no barulho. Um jovem chamado Elias vive à sombra de sua própria existência, criado para obedecer, para não questionar. Ele se tornou um especialista em se esconder de si mesmo, dos outros, do mundo. Mas, em um dia aparentemente comum, uma frase dita por um estranho quebra o silêncio interno que ele carregava há anos. Você não foi feito para se esconder. Essas palavras, simples e diretas, acendem uma faísca em sua alma. Elias não sabe ainda, mas está prestes a embarcar em uma jornada que o levará a confrontar seus medos mais profundos, a desafiar o sistema que o aprisiona e a descobrir o poder de viver com autenticidade. A cidade de Pedra Baixa era um lugar onde o tempo parecia correr mais rápido do que as pessoas podiam acompanhar. As ruas eram estreitas, os prédios cinzentos e o céu quase sempre encoberto por uma névoa densa. Parecia pesar sobre os ombros de quem vivia ali. As pessoas andavam apressadas, com os olhos fixos no chão, como se temessem encontrar algo que as fizesse parar. Era um lugar onde ninguém ousava sonhar alto, onde a mediocridade era a norma e a conformidade a regra. Elias, de 27 anos, era o retrato perfeito daquele ambiente. Trabalhava como assistente em um pequeno escritório de contabilidade, onde passava os dias preenchendo planilhas e ouvindo o som monótono do relógio na parede. Ele era o tipo de pessoa que ninguém notava. Vestia-se de forma discreta, falava pouco e evitava qualquer tipo de confronto. Sua vida era uma sequência de dias iguais, e ele havia aprendido a se contentar com isso. Ou, pelo menos, era o que ele dizia a si mesmo. Mas por dentro, ele ia sentir um vazio que não sabia explicar. Às vezes, enquanto caminhava para casa, ele olhava para o céu e se perguntava se havia algo mais além daquela rotina sufocante. Ele se lembrava de quando era criança e sonhava em ser escritor, em criar histórias que inspirassem as pessoas. Mas, com o tempo, esses sonhos foram sendo enterrados sob as expectativas dos outros, as contas a pagar e o medo de falhar. Tudo começou a mudar. Em uma tarde de sexta-feira, Elias estava sentado em um banco da praça central, esperando o horário de voltar ao trabalho após o almoço. Ele observava as pessoas passarem, cada uma imersa em seu próprio mundo. Quando um homem de aparência simples, mas com um olhar intenso, sentou-se ao seu lado, o homem parecia estar ali por acaso, mas havia algo em sua presença que chamava a atenção. Sem aviso, o homem olhou diretamente para Elias e disse, com uma voz firme, mas cheia de compaixão: você não foi feito para se esconder. Elias ficou paralisado. Ele não conhecia aquele homem. E a frase parecia não fazer sentido, mas ao mesmo tempo, era como se aquelas palavras tivessem atingido algo profundo dentro dele. Algo que ele nem sabia que existia. Antes que pudesse responder, o homem se levantou e foi embora, deixando Elias sozinho com seus pensamentos. Naquela noite, Elias não conseguiu dormir. A frase ecoava em sua mente como um mantra. Ele começou a se perguntar o que significava não se esconder. Será que ele estava se escondendo? E, se estava, do que exatamente ele estava fugindo? Pela primeira vez em anos, Elias sentiu uma inquietação que não podia ignorar. Algo dentro dele estava despertando, e ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Elias acordou no dia seguinte, com a sensação de que algo havia mudado. O mundo parecia o mesmo. O céu ainda estava cinzento. As ruas ainda estavam cheias de pessoas apressadas. E o escritório de contabilidade ainda o esperava com suas planilhas intermináveis. Mas dentro dele havia uma inquietação que ele não conseguia ignorar. A frase do homem desconhecido continuava ecoando em sua mente. Você não foi feito para se esconder.
Era como se aquelas palavras tivessem acendido uma luz em um canto escuro de sua alma, revelando algo que ele sempre soube, mas nunca teve coragem de encarar. No trabalho, Elias tentou se concentrar, mas sua mente vagava. Ele olhava para os colegas ao seu redor. Todos tão absortos em suas tarefas, tão conformados com a monotonia da vida. Ele se perguntou se eles também sentiam aquele vazio, aquela sensação de que algo estava faltando, mas ninguém parecia notar. Ninguém parecia questionar. E por um momento, Elias sentiu raiva. Não deles, mas de si mesmo. Por que ele também havia aceitado viver assim? Por que ele havia enterrado seus sonhos, sua voz, sua essência? Na hora do almoço, em vez de ir à praça como fazia todos os dias, Elias decidiu caminhar sem rumo pelas ruas da cidade. Ele precisava de ar, precisava pensar. Enquanto andava, passou por uma livraria pequena e antiga, com uma vitrine cheia de livros empoeirados. Algo o fez parar. Ele não sabia exatamente o que estava procurando, mas sentiu que precisava entrar. Lá dentro, o cheiro de papel velho e madeira o envolveu como um abraço. Ele caminhou entre as prateleiras, passando os dedos pelas lombadas dos livros, até que um título chamou sua atenção. A Coragem de Ser Quem Você É. Era um livro pequeno, com uma capa simples, mas as palavras pareciam brilhar para ele. Sem pensar duas vezes, Elias comprou o livro e saiu da loja com o coração acelerado. Naquela noite, ele começou a ler. As primeiras páginas falavam sobre como as pessoas muitas vezes vivem vidas que não são realmente suas. Sobre como o medo de julgamento, o peso das expectativas e a pressão para se encaixar podem nos fazer esquecer quem realmente somos. Elias sentiu como se o autor estivesse falando diretamente com ele. Cada palavra parecia uma verdade que ele sempre soube, mas nunca teve coragem de admitir. Mas junto com a inspiração, veio o desconforto. Elias começou a perceber o quanto ele havia se escondido ao longo dos anos. Ele se lembrou de todas as vezes em que quis dizer algo, mas ficou em silêncio. De todas as vezes em que quis tentar algo novo, mas desistiu por medo de falhar. De todas as vezes em que se olhou no espelho e não reconheceu a pessoa que via. Nos dias seguintes, Elias começou a mudar pequenas coisas. Ele passou a caminhar por rotas diferentes para o trabalho, a observar mais as pessoas ao seu redor, a fazer perguntas que antes não ousava fazer. Ele começou a escrever novamente, algo que não fazia desde a adolescência. No início, eram apenas pensamentos soltos, frases curtas, mas aos poucos, as palavras começaram a fluir. Era como se ele estivesse redescobrindo uma parte de si mesmo que havia sido esquecida. Mas nem tudo foi fácil. No trabalho, seus colegas começaram a notar que ele estava diferente. "Você está bem, Elias?" perguntavam, com um tom de preocupação, que na verdade esconde a desconforto. Ele percebeu que sua mudança incomodava as pessoas. Elas estavam acostumadas com o Elias quieto, previsível, invisível. E agora, ele estava começando a ocupar espaço, a fazer perguntas, a mostrar que tinha opiniões. Um dia, durante uma reunião, Elias questionou uma decisão do chefe. Não foi algo agressivo, mas foi firme. Ele sabia que a proposta que estavam discutindo não era justa para os clientes, e ele não podia mais ficar em silêncio. O chefe, surpreso, tentou desviar o assunto, mas Elias insistiu. No final, a decisão foi revista, mas o clima na sala ficou tenso. Depois da reunião, um colega se aproximou e disse em voz baixa: "Você é corajoso, mas cuidado, nem todo mundo gosta de quem fala a verdade." Aquela frase ficou na mente de Elias. Ele sabia que estava começando a incomodar, mas pela primeira vez, isso não o assustava. Ele sentia que estava no caminho certo, mesmo que fosse um caminho solitário. Naquela mesma semana, enquanto caminhava para casa, Elias passou novamente pela praça, onde havia encontrado o homem desconhecido. Ele olhou ao redor, procurando por ele, mas não o encontrou. No entanto, algo dentro dele dizia que aquele encontro não havia sido por acaso. A frase que o homem disse
continuava sendo um guia, uma bússola, que o ajudava a navegar por essa nova fase de sua vida. Elias sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Ele ainda sentia medo, ainda tinha dúvidas, ainda se questionava se estava fazendo a coisa certa. Mas pela primeira vez em anos, ele sentia que estava vivo, e isso era o suficiente para continuar. Os dias de Elias começaram a ganhar um novo ritmo. Ele já não era mais o mesmo homem que se escondia atrás de planilhas e silêncios. Algo dentro dele havia despertado, e embora o medo ainda o acompanhasse, ele não permitia mais que isso o paralisasse. Cada passo que dava em direção à sua verdade parecia abrir uma nova porta, mas também trazia novos desafios. A transformação, ele logo percebeu, não era um caminho linear. Era uma batalha constante entre o velho e o novo, entre o conforto da conformidade e o desconforto da autenticidade. Elias começou a frequentar a livraria, onde havia encontrado o livro que o inspirou. Aquele lugar se tornou um refúgio, um espaço onde ele podia explorar ideias e se conectar com algo maior. Ele passou a conversar com a dona da livraria, Dona Clara, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos brilhantes, que parecia carregar décadas de sabedoria em cada palavra. Clara percebeu rapidamente que Elias estava em busca de algo mais profundo. "Você está procurando respostas, não é?" perguntou ela certa tarde, enquanto organizava os livros em uma prateleira. "Acho que sim", respondeu Elias, hesitante. "Mas às vezes, nem sei quais são as perguntas." Clara sorriu. "As perguntas certas sempre aparecem quando estamos prontos para ouvi-las. Continue buscando. O mundo precisa de pessoas que não têm medo de pensar." Essas palavras ficaram com Elias. Ele começou a ler mais, a escrever mais, a questionar mais. Seus textos, antes tímidos e fragmentados, começaram a ganhar forma. Ele escrevia sobre o que sentia, sobre o que via ao seu redor, sobre as injustiças que antes ignorava. Ele começou a postar alguns desses textos em um blog que criou anonimamente. No início, quase ninguém lia, mas aos poucos, as pessoas começaram a comentar, a compartilhar, a se identificar com suas palavras. No entanto, a transformação de Elias não passou despercebida. No trabalho, ele começou a enfrentar resistência. Seus colegas, que antes o viam como alguém inofensivo, agora o olhavam com desconfiança. Ele começou a perceber que, ao se posicionar, estava desafiando não apenas o sistema, mas também o conformismo das pessoas ao seu redor. E isso incomodava. Um dia, durante uma reunião, Elias sugeriu uma mudança em um processo que, segundo ele, prejudicava os clientes mais vulneráveis. Sua ideia era simples, mas exigia que a empresa abrisse mão de uma pequena parte do lucro. O chefe, Sr. Álvaro, um homem pragmático e focado em resultados, não gostou da sugestão. "Elias, você precisa entender que negócios não são sobre sentimentos, são sobre números. Se começarmos a pensar assim, vamos perder competitividade." Elias respirou fundo. Ele sabia que aquele era um momento decisivo. "Com todo respeito, Sr. Álvaro, negócios também são sobre pessoas. E, se prejudicarmos as pessoas, estamos perdendo algo muito maior do que competitividade. Estamos perdendo nossa integridade." A sala ficou em silêncio. Alguns colegas desviaram o olhar. Outros pareciam surpresos com a coragem de Elias. O chefe, visivelmente irritado, encerrou a reunião abruptamente. Naquele dia, Elias sentiu o peso de sua escolha. Ele sabia que estava arriscando sua posição, mas também sabia que não podia mais voltar atrás. Ele havia encontrado sua voz e não estava disposto a perdê-la novamente. Fora do trabalho, Elias começou a se conectar com outras pessoas que também buscavam mudanças. Ele participou de encontros literários, palestras e grupos de discussão. Em um desses eventos, conheceu Júlia, uma jovem jornalista, que compartilhava de suas inquietações. Júlia
era apaixonada por histórias de transformação e ficou fascinada com a jornada de Elias. Você tem algo especial. Elias, suas palavras têm poder. Você já pensou em compartilhar sua história de forma mais ampla? Elias hesitou. A ideia de expor sua vida o assustava, mas ao mesmo tempo, ele sabia que sua história poderia inspirar outras pessoas. Não sei se estou pronto, respondeu ele. Ninguém nunca está completamente pronto, disse Júlia, com um sorriso encorajador. Mas às vezes, é exatamente isso que torna a história real. Com um incentivo de Júlia, Elias começou a escrever um livro. Ele não sabia se alguém iria lê-lo, mas sentia que precisava colocar sua jornada no papel. Escrever se tornou uma forma de processar tudo o que estava vivendo, de dar sentido às suas experiências. Cada capítulo era uma mistura de dor e esperança, de medo e coragem. Enquanto isso, as tensões no trabalho continuavam a crescer. O chefe começou a pressioná-lo, dando-lhe tarefas impossíveis e criticando seu desempenho. Elias sabia que estava sendo testado, mas se recusava a ceder. Ele começou a perceber que sua luta não era apenas contra o sistema, mas também contra seus próprios medos. Cada desafio era uma oportunidade de reafirmar quem ele estava se tornando. Em uma noite chuvosa, enquanto escrevia em seu pequeno apartamento, Elias recebeu uma mensagem anônima em seu blog. Era de alguém que havia lido seus textos e se sentia inspirado por eles. A mensagem dizia: "Obrigado por suas palavras. Elas me fizeram perceber que eu também estava me escondendo. Agora, estou tentando mudar. Por favor, não pare de escrever." Elias leu a mensagem várias vezes, com lágrimas nos olhos. Ele percebeu que sua transformação não era apenas sobre ele. Era sobre todas as pessoas que, como ele, haviam se perdido no silêncio e na conformidade. Ele não sabia onde sua jornada o levaria, mas sabia que não estava mais sozinho, e isso lhe dava força para continuar. Os dias de Elias tornaram-se uma mistura de tensão e propósito. Ele sentia que estava vivendo em dois mundos. No trabalho, enfrentava a resistência de um sistema que não tolerava questionamentos. Fora dele, encontrava força em suas palavras e nas conexões que estava construindo. Mas, como toda transformação verdadeira, o caminho de Elias estava prestes a ser testado de forma definitiva. No escritório, a situação chegou ao limite. O chefe, Sr. Álvaro, convocou uma reunião de emergência. Elias sabia que algo estava errado. O clima era pesado e os olhares de seus colegas estavam cheios de preocupação. Quando todos estavam reunidos, Álvaro começou a falar, com um tom frio e calculado. Nos últimos meses, tenho notado uma mudança no comportamento de alguns funcionários. Parece que algumas pessoas aqui esqueceram que estamos em uma empresa e não em um fórum de debates filosóficos. Quero deixar claro que não há espaço para distrações ou para quem não está alinhado com os objetivos da organização. Embora Álvaro não mencionasse nomes, todos sabiam que ele estava falando de Elias. O silêncio na sala era ensurdecedor. Elias sentiu o peso das palavras do chefe, mas ao mesmo tempo, algo dentro dele se recusava a ceder. Ele sabia que aquele era o momento de decidir quem ele realmente era. Com licença, Sr. Álvaro, disse Elias, levantando-se. Sua voz era firme, mas calma. Eu entendo que estamos aqui para trabalhar e alcançar resultados. Mas acredito que resultados não significam nada se forem construídos às custas da nossa integridade. A sala ficou em choque. Alguns colegas olhavam para Elias com admiração, outros com medo. Álvaro, por outro lado, estava visivelmente irritado. Ele se levantou, encarando Elias com um olhar desafiador. Se você acha que pode ensinar a mim como liderar esta empresa, talvez este não seja o lugar certo para você, Elias. Elias respirou fundo. Ele sabia que estava arriscando tudo, mas também sabia que não podia mais viver se escondendo. Talvez o senhor tenha razão, Sr. Álvaro. Talvez este não seja o lugar certo para mim. Mas, se for para viver em um lugar onde a verdade é vista como uma ameaça,
Prefiro buscar outro caminho. Com essas palavras, Elias pegou suas coisas e saiu da sala. O silêncio que ficou para trás era ensurdecedor. Ele não sabia o que o esperava do lado de fora, mas, pela primeira vez, sentiu-se livre. Naquela noite, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, Elias sentiu uma mistura de medo e alívio. Ele havia perdido o emprego, mas havia ganhado algo muito maior: a coragem de ser quem ele realmente era. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas também sabia que não estava mais sozinho. As mensagens que recebia em seu blog, as conversas com Júlia e as palavras de Dona Clara eram lembretes de que sua jornada estava inspirando outras pessoas. Mas o maior teste ainda estava por vir. Algumas semanas depois, Elias foi convidado para participar de um evento organizado por Júlia. Era um encontro de pessoas que, como ele, estavam buscando viver com mais autenticidade. Júlia pediu que ele compartilhasse sua história. No início, Elias hesitou. Ele nunca havia falado em público antes e a ideia de expor sua vida o assustava. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que precisava fazer isso. Na noite do evento, Elias subiu ao palco diante de uma pequena plateia. Suas mãos tremiam e sua voz estava trêmula no início. Mas, à medida que começou a falar, algo mudou. Ele contou sobre sua infância, sobre como havia aprendido a se esconder, sobre o encontro com um homem na praça e sobre como aquelas palavras haviam mudado sua vida. Ele falou sobre os desafios que enfrentou, sobre as dúvidas e os medos, mas também sobre a liberdade que encontrou ao decidir viver com autenticidade. Quando terminou, a sala estava em silêncio. Por um momento, Elias pensou que ninguém havia se conectado com sua história. Mas então, uma pessoa começou a aplaudir, depois outra e outra. Em poucos segundos, a sala inteira estava de pé, aplaudindo de forma calorosa. Elias sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele havia encontrado sua voz, e agora ela estava ecoando no coração de outras pessoas. Naquela mesma noite, enquanto conversava com Júlia, Elias recebeu uma notícia inesperada. Um de seus textos havia sido compartilhado por uma figura pública nas redes sociais e estava ganhando grande visibilidade. Em poucas horas, seu blog foi inundado por mensagens de pessoas que se sentiam inspiradas por suas palavras. Algumas diziam que estavam repensando suas vidas, outras que estavam tomando coragem para enfrentar seus próprios medos. Mas nem tudo eram flores. Com a visibilidade, também vieram as críticas. Algumas pessoas o acusavam de ser ingênuo, de não entender como o mundo realmente funcionava. Outras diziam que ele estava apenas buscando atenção. Elias sentiu o peso dessas palavras, mas ao mesmo tempo, sabia que elas faziam parte do caminho. Ele lembrou-se do que Dona Clara havia dito: as perguntas certas aparecem quando estamos prontos para ouvi-las. Talvez as críticas fossem apenas mais uma forma de questionamento, mais uma oportunidade de reafirmar sua verdade. Naquela noite, enquanto olhava para o céu pela janela de seu pequeno apartamento, Elias sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, que o caminho seria cheio de desafios, mas também sabia que estava exatamente onde deveria estar. Ele não estava mais se escondendo. E isso, por si só, era uma vitória. Os meses que se seguiram foram um turbilhão na vida de Elias. Ele havia se tornado, sem querer, uma voz para aqueles que, como ele, estavam cansados de viver à sombra de suas próprias vidas. Seu blog cresceu exponencialmente e suas palavras começaram a alcançar pessoas de diferentes lugares, diferentes histórias, mas com algo em comum: o desejo de se libertar do medo e da conformidade. Elias, que antes era um homem invisível, agora era alguém que inspirava outros a se enxergarem. Mas, com a visibilidade, vieram também os desafios. Elias foi convidado para palestras, entrevistas e eventos, mas, em cada um deles, sentia o peso da responsabilidade. Ele não queria ser visto como um herói,
ou como alguém que tinha todas as respostas. Ele era apenas um homem que havia decidido parar de se esconder. E, em cada oportunidade que tinha, fazia questão de lembrar isso às pessoas. Eu não sou diferente de vocês, dizia ele em suas palestras. Eu ainda tenho medo, ainda tenho dúvidas, ainda enfrento dias difíceis. Mas a diferença é que, agora, eu escolho não deixar que esses medos me definam. Escolho agir, mesmo quando estou com medo. E vocês também podem fazer isso. Essas palavras ressoavam profundamente em quem o ouvia. Elias começou a receber convites para escrever em jornais e revistas. E até mesmo editoras se interessaram em publicar o livro que ele havia começado a escrever. No entanto, ele sabia que o verdadeiro impacto de sua jornada não estava na fama ou no reconhecimento, mas nas pequenas mudanças que suas palavras provocavam na vida das pessoas. Um dia, enquanto caminhava pela praça, onde tudo havia começado, Elias encontrou uma jovem sentada no mesmo banco onde ele havia conhecido o homem que mudou sua vida. Ela parecia perdida em pensamentos, com um olhar que misturava tristeza e esperança. Elias sentiu um impulso de se aproximar. "Tá tudo bem?" perguntou ele, com um sorriso gentil. A jovem olhou para ele surpresa e hesitou antes de responder. "Não sei! Sinto que estou presa, como se minha vida não fosse realmente minha." Elias sentiu um arrepio. Ele reconhecia aquele sentimento. Era como se estivesse olhando para uma versão mais jovem de si mesmo. Ele se sentou ao lado dela e, com calma, começou a compartilhar sua história. Não como alguém que tinha todas as respostas, mas como alguém que entendia o que era se sentir perdido. Às vezes, tudo o que precisamos é de um empurrão, de uma palavra que nos faça enxergar que há algo mais além do que estamos vivendo, disse ele. Eu ouvi essa palavra de um estranho, e ela mudou minha vida. Talvez você só precise de um momento para se lembrar de quem você realmente é. A jovem ouviu atentamente, e, quando Elias terminou, ela sorriu pela primeira vez. Obrigada! Acho que era disso que eu precisava. Elias se despediu, sentindo uma paz profunda. Ele sabia que não podia mudar o mundo inteiro, mas podia fazer a diferença. Uma pessoa de cada vez. E isso era suficiente. Enquanto isso, o livro de Elias finalmente foi publicado. Intitulado Você Não Foi Feito para Se Esconder, ele rapidamente se tornou um sucesso. Não porque era uma obra literária perfeita, mas porque era honesta. Cada página carregava a vulnerabilidade e a coragem de alguém que havia decidido enfrentar seus medos e viver com autenticidade. O livro foi lido por milhares de pessoas, e as mensagens que Elias recebia eram um lembrete constante de que sua jornada estava impactando vidas. Mas, mesmo com todo o reconhecimento, Elias nunca perdeu sua essência. Ele continuava frequentando a livraria de Dona Clara, que agora era um de seus lugares favoritos para escrever. Clara, com seu jeito sábio e tranquilo, sempre o lembrava de manter os pés no chão. "O mundo vai tentar te colocar em um pedestal, Elias", disse ela certa vez. "Mas lembre-se de que o verdadeiro impacto não está no que as pessoas pensam de você, e sim no que você desperta nelas." Essas palavras ficaram com Elias. Ele sabia que sua jornada não era sobre ele, mas sobre algo maior. Era sobre a coragem de ser verdadeiro, de enfrentar o medo, de inspirar outros a fazerem o mesmo. O momento mais marcante dessa nova fase da vida de Elias aconteceu em um evento comunitário, onde ele foi convidado a falar para um grupo de jovens de uma escola pública. Muitos deles vinham de realidades difíceis, cheias de limitações e desafios. Elias sabia que, para eles, suas palavras poderiam ser mais do que inspiração. Poderiam ser uma semente de esperança. Ele começou sua fala contando sobre sua infância, sobre como havia aprendido a se esconder e a aceitar uma vida que não era realmente sua. Ele falou sobre o encontro com um homem na praça, sobre as palavras que mudaram tudo, e sobre como ele havia descoberto que a coragem não era a ausência de medo,
mas a decisão de agir apesar dele. Vocês não precisam ser perfeitos, disse ele, olhando para cada um dos jovens na plateia. Não precisam ter todas as respostas. Só precisam dar o primeiro passo. Por quê? Quando vocês escolhem parar de se esconder, algo incrível acontece. O mundo começa a enxergar vocês. E mais importante, vocês começam a enxergar a si mesmos. Quando terminou, a sala explodiu em aplausos. Mas o que mais marcou Elias foi o olhar nos rostos daqueles jovens. Ele viu esperança, determinação e algo que ele conhecia bem, a faísca de alguém que está começando a despertar. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, Elias refletiu sobre tudo o que havia vivido. Ele sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ainda havia desafios a enfrentar, medos a superar, verdades a descobrir. Mas, pela primeira vez, ele sentia que estava exatamente onde deveria estar. Elias olhou para o céu, que naquela noite estava limpo e estrelado, e sorriu. Ele sabia que não havia sido feito para se esconder. E, agora, ele tinha certeza de que ninguém mais precisava se esconder também. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez você refletir sobre sua própria jornada ou sobre os desafios de viver com autenticidade, queremos ouvir sua voz. Inscreva-se para acompanhar mais histórias como essa e compartilhe nos comentários de onde você está nos assistindo. Sua participação é o que torna essa troca ainda mais especial. Vamos juntos continuar essa conversa. Meu nome é Enéas.